Todo mundo conhece a Liga da Justiça. É só falar o nome que já vem à cabeça. Superman, Mulher Maravilha, Batman, Flash, Lanterna Verde e Aquaman. Mas muita gente não sabe que vários super-heróis já passaram pela Liga. E tem uma formação específica que fez muito sucesso no final dos anos 80 e início dos anos 90, que é a Liga da Justiça Internacional. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. Tudo começou quando a DC Comics reiniciou seu universo com a Crise nas Infinitas Terras. Depois, recriou Superman com a minissérie O Homem de Aço. Por fim, era hora de reiniciar a Liga da Justiça, tão maltratada naqueles tempos. Antes, surgiu a HQ Lendas, com os principais super-heróis da editora se unindo para lutar contra o Darkseid. Com tudo restabelecido, a editora convocou os quadrinistas Kate Giffen e J.M. DeMatteis para cuidar das histórias, além de Kevin Maguire para assinar a arte então em fevereiro de 1987. Mas com maio de 87 escrito na capa, era publicado Justice League 1. A nova publicação não era exatamente o que os leitores estavam esperando. Porém, para começar, por mais que Lendas tivesse estabelecido um panteão de heróis como integrantes da Liga da Justiça, na prática, Giffen e DeMatteis não poderiam contar com os principais personagens da DC. O Superman ainda estava limitado ao trabalho de John Byrne pós-reboot. A Mulher Maravilha era exclusiva do George Pérez. E o Wally West estava iniciando sua fase como Flash. E o Aquaman estava meio perdido lá em Atlantis. Dos principais heróis, só mesmo Batman foi liberado pelo editor Danny O'Neill. Restou então convocar personagens como Guy Gardner, então o Lanterna Verde da Terra, Canário Negro, Besouro Azul, que era um personagem originalmente da Charlton Comics, incorporado ao universo DC após a crise. Capitão Marvel, que agora é o Shazam, originalmente era da Fawcett, também se reunindo ao resto da DC no pós-crise. E o Caçador de Marte. Pouco depois, ainda adicionaram o Gladiador Dourado, criação ainda do novato Dan Gingers, e colocariam Maxwell Lord, sim, ele mesmo, aquele do filme da Mulher Maravilha, como mecenas do grupo. Então, conseguindo o status de internacional para a equipe, chancelado pela ONU, resultando efetivamente na troca do título da HQ por Justice League International. A essa altura, o humor já era grande característica do quadrinho. E a formação era Batman, Canário Negro, o Lanterna Verde, Guy Gardner, Besouro Azul, Capitão Marvel, Doutora Luz, Senhor Destino, Capitão Átomo, Fogo, Gelo e Soviete Supremo. O próprio DeMatteis já dizia que lá pela terceira ou quarta edição nós saberíamos que tínhamos um sucesso nas mãos. Começava uma equipe que marcaria a época, que ficou no coração de toda uma geração de leitores da Liga da Justiça Internacional. Tudo em tempos de HQ sombrias, um caminho iniciado pelo Cavaleiro das Trevas. Isso evoluiu de forma orgânica. O projeto para a Liga da Justiça Internacional foi criado pelo Kate Giffen e pelo editor Ed Heffer, mas ninguém definiu que fariam super-heróis engraçados. Kate sempre traz um senso de humor, mas foi bastante sutil no começo. O humor então evoluiu enquanto a série continuou, mas em nenhum momento pensaram que o foco era o humor. Ele simplesmente apareceu de forma natural. Com o tempo, os vilões foram ficando em segundo plano, e a interação entre os personagens, tão diferentes, passou a dar o tom nos quadrinhos, focando mais no que eles faziam nas folgas. A Canário Negro batia de frente com Guy Gardner, que foi recriado pela dupla de quadrinistas com um personagem machista e eventualmente até misógino. O Besouro Azul passou a ter problemas com o peso. O Besouro, aliás, desenvolveu uma grande amizade com o Gladiador Dourado, que ficou ainda mais ganancioso do que na versão de Gingers. Já o Batman, inicialmente o líder, era retratado em situações como preso no trânsito ou transtornado com a incapacidade dos companheiros. Por fim, em Justice League International 8, surge a famosa risada "Bahahaha", que se tornaria a marca registrada da fase. Agora, como a editora deixou tudo isso acontecer? Super-heróis rindo. Depois que a formação final foi definida, a DC Comics não queria que usassem os pistolões além do Batman. Nunca teríamos Superman, Mulher Maravilha, Hal Jordan ou outros super-heróis de ponta.
o trabalho com os personagens de segunda linha puderam criar uma revista que era única. E se eles brincassem com os ícones, a Liga da Justiça Internacional não teria feito o mesmo sucesso. Pegaram os personagens que estavam por aí disponíveis e então fizeram o melhor para usá-los da forma mais interessante possível. Besouro Azul e Gladiador, por exemplo, não foram planejados como uma dupla de comédia clássica que eles se tornaram. Ambos estavam na revista e com histórias evoluindo. Notaram que eles tinham uma grande química na página, não importando quando os colocassem juntos. Então, os personagens realmente lideraram e os seguiram na medida que a revista foi melhorando. Quem olha de fora imagina que todo esse processo criativo tenha sido mágico. Afinal, eram quadrinistas ali brincando com a principal equipe da DC Comics, divertindo os leitores de uma forma única nunca feita antes. Dá até para acreditar que este era um processo cheio de gargalhadas, mas não era bem assim, não só engraçado, tinha que ser divertido. A arte de Kevin Maguire, aliás, era uma parte importante para o resultado final. Como poucos, o artista conseguia retratar as expressões nos rostos dos personagens, fechando um ciclo criativo que tornou a Liga da Justiça Internacional única. A arte de Kevin era única, tão inovadora, se encaixando perfeitamente nas histórias. A sua habilidade de ter os personagens atuando na página era uma grande parte do sucesso da revista. O quadrinho poderia nunca ter funcionado com um artista diferente. A sua influência na narrativa da HQ, e especialmente na atuação dos personagens, é sentida até hoje. É bom que se diga que não é só a herança do trabalho de Maguire que segue viva. Passados 37 anos do início da publicação da Liga da Justiça Internacional, cresce também o espaço para o humor entre os super-heróis, seja nos próprios quadrinhos ou em outras mídias, como TV ou cinema. Eu acredito que muito o que vemos hoje, nos filmes da Marvel por exemplo, e nas séries de TV da DC, tem influência deste quadrinho. Mas chegou ao fim, Kevin Maguire partiu no quadrinho número 23. Mas é bom lembrar que aquela era continuou por mais um bom tempo. Aliás, se multiplicou. A Liga da Justiça Internacional se dividiu em duas equipes, Liga da Justiça da América e Liga da Justiça Europa, cada uma com uma HQ própria, ambas escritas por Kate Giffen e J.M. DeMatteis, até que em Justice League America 60 e Justice League Europe 35, ambas publicadas no começo de 1992, a era do Bahaha chegou ao fim. Don Juniors e Jared Jones, respectivamente, assumiram os dois títulos, formalmente encerrando o uso do humor. Assim, encerrou uma fase de 5 anos desta Liga da Justiça que fez muito sucesso e é lembrada até hoje pelos fãs da DC Comics. E é isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando da Liga da Justiça, desta era engraçada da Liga. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aqui um joinha. Você também pode se inscrever no canal Estrada do Nerd e acionar o sininho para as novas notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!